Paz e graça, paz do Senhor a todos, queridos e amados irmãos. Quem vos fala aqui é seu irmão em Cristo, irmão João, ou pastor João, fora do sistema religioso e se afastando do governo da besta, do sistema político, se afastando do sistema político que é o governo, da besta, ok? Bem, amados, eu tocado por Deus no meu coração, sei que sou falho como você, sou pecador igual a você e necessito da graça de Deus, necessito da bondade do Pai, necessito da misericórdia de Jesus. E essa mensagem que eu venho trazer para você, essa mensagem é para ovelhas e não para bodes. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvirão a minha voz. E a voz do Senhor Jesus é intermédio das Escrituras, intermédio dos apóstolos e dos profetas. Eu somente sou um canal para transmitir a mensagem do Pai, de um Deus amoroso, que amou e que ama a humanidade e quer salvar. Jesus mesmo disse certa vez, ele disse: eu não vim condenar o mundo. Começaram a acusá-lo quando Jesus confrontava aquela geração má com os seus pecados, com os seus erros, para que eles se convertessem, deixassem de seu mau caminho. Então eles diziam a Jesus, eles falavam a Jesus: tu vieste nos acusar. E ele foi bem claro em dizer: não vim vos acusar. Quem vos acusa é Moisés. Quem vos acusa é a lei que Moisés criou, na permissiva de Deus. Eu não vim condenar o mundo, eu vim salvar. Hoje é um dia aprazível de se aceitar o convite de Jesus, tomar a sua cruz, como ele disse: toma a sua cruz e segue-me, e siga-o, porque vivemos o fim dos tempos. Estamos mais próximos do dia de hoje, do grande tribunal de Cristo. Estamos no dia de hoje, o dia mais perto da sua partida para a eternidade, porque cada segundo que passa, cada minuto que passa, cada semana, cada mês, cada ano que se passa, a bondade de Deus na sua vida, mais próximo você está do Criador. Mais próximo você está de voltar ao pó, o seu tempo está se acabando. Essa mensagem que eu trago aqui é para ovelhas e não para bodes. Eu, seu irmão em Cristo, trago a mensagem do Evangelho da Boa Nova, começo, meio e fim, e nós estamos vivendo o fim, e tenho que falar do fim que terá um dia sua vida, seu familiar, seus filhos e amigos, começando por você. Um dia terá fim, e esse dia, diz a palavra, que é como a névoa, é como a flor das 11 horas que nasce e dali 1 hora não existe mais. É assim que diz que nós, os seres humanos, somos. Devemos ensinar, devemos levar a verdade de Deus, mostrar a biologia, mostrar a Escritura, mostrar a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, o início, o meio e o fim. Essa mensagem é para a ovelha. Bode não gosta de escutar. Bode gosta de festa. Bode gosta de tudo aquilo que é contra Deus. Vive da sua forma que acha aprazível. Vive do seu jeito. Não obedece, não tem pastor. Mas ovelha tem pastor. E como eu acabei de frisar e dizer, e Jesus disse: as minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Continuando aqui, meus irmãos,
nessa mensagem, eu quero deixar para vocês essa palavra, o qual confronta os bodes, mas traz esperança, alegria às ovelhas do Senhor. Ok? Vamos lá. Vivemos, meus queridos e amados irmãos, uma geração má, uma geração perversa, que não crê na volta de Jesus, ou até pensa, até fala que haverá, mas na verdade o seu coração não aceita esse tipo de coisa. Eles querem viver o presente século, o momento. E essa geração que nós observamos, de uma igreja ecumênica, envolvidas com todo tipo de místico, ações místicas, política, no mundo globalizado, Agenda 2030, tudo está corrompido. Tudo no sentido de dizer mundo. Mas a Bíblia diz, a palavra diz, Jesus diz que nós somos a luz do mundo. A luz ilumina, clareia. Por que isso acontece? Porque nós mostramos, intermédio da luz da palavra, pois a palavra quer dizer a luz de Deus, que mostra como andar, como proceder. Mostra qual será o fim desta geração, o fim deste mundo. E está aqui em 2 Timóteo, está escrito assim, sabe, no verso 1, Timóteo 2, 1. 2 Timóteo 2, 1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Essa geração, a geração do fim, e é essa geração que nós estamos vivendo. É claro que Deus, nosso Pai, né, Jesus deu tempos e data quando seria a volta de Cristo, o qual diz o Senhor Jesus que Deus reservou para Ele mesmo. Não pertence nós saber datas e tempos, o qual Deus reservou para o seu próprio poder. Jesus disse na época que Ele estava aqui na terra, no tempo que Ele estava aqui, Ele disse que nem os anjos do meu Pai sabem, nem eu sei. Disse o próprio Jesus. Mas Ele nos deixa aparecer pelo seu Espírito Santo como seria, como estaria a terra, quando seria próximo a essa data, quando seria próximo à data do fim do mundo, o que estaria acontecendo. Jesus fala da figueira, né? Faz exemplo da figueira. Quando vocês vê da figueira que as folhas estão caindo, estão secas, então você sabe que está próximo o inverno. Assim também, quando vocês virem todas essas coisas acontecer, sabei que está próximo a vinda do Filho do Homem. Foi isso que Jesus disse. Então, o Senhor Jesus nos deu muitos pareceres. E com isso, tiramos base que, pelo que tem se cumprido das Escrituras, das revelações, estamos próximos à volta de Jesus. E o fim dessa geração, o fim deste mundo e o grande tribunal de Cristo. E no verso 4 continua dizendo, são traidores, obstinados. A geração desse tempo são traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos e deleitos do mundo do que de Deus. São mais amigos dos deleites
do que amigos de Deus. São mais amigos do mundo. E a palavra diz: olha, não ameis o mundo e nem que no mundo há, pois aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Adúlteros e adúlteras, se vocês quiserem ser amigos do mundo, então se constitua inimigos de Deus. Isso está escrito. Deixa eu ver o versículo para vocês. A primeira parte é: não ameis o mundo e nem que no mundo há, pois aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, não compete você buscar as coisas da terra, politicagem, criar impérios das grandes naves, como estão fazendo aí, politicagem, mudança de um mundo enganoso, paz e segurança. Quando isso acontecer, virá repentina destruição. Você deve pregar o quê? O amor de Deus, a boa nova, o evangelho, o caminho, a verdade e a vida. Você deve pregar o quê? O reino dos céus que está em você. Você deve pregar a volta de Jesus. Você deve pregar o arrependimento. Você deve pregar que Jesus veio salvar e que Jesus vai destruir toda a terra e os ímpios, e trará sentença, juízo, o tribunal de Cristo. Quando ele veio, como ele disse, eu não vim julgar, mas lá na frente, hoje ele é o Filho de Deus, herdou tudo do Pai, e lá ele será o juiz que vai nos julgar, que vai dar a sentença a toda a humanidade. Vai dar o galardão aos devidos que fizeram a obra, que não foram covardes, mas também dará sentença àqueles que foram rebeldes. Apartai-vos de mim, vós que praticou a iniquidade, que negaram o meu nome, que negaram o evangelho da paz, que negaram aceitar o convite que eu fiz para vocês, dando a minha vida. Ele vai dizer isso. Eu vos amei, eu dei a minha vida por você, mas você não quis que eu fosse Senhor da sua vida. Você me negou. Aí se enquadra naquela lei do Senhor, que Jesus mesmo ensina: todo aquele que me negar, eu também o negarei diante dos anjos de meu Pai, mas todo aquele que me confessar, eu também confessarei. É necessário aceitar o convite de Jesus. A Bíblia diz que com o coração crê, mas com a boca faz confissão de fé. Então você tem que confessar, e é pela fé. Crer com o coração, com o intelecto, com o entendimento, e com a boca confessa: sim, Senhor, Tu és o Senhor, Tu és o Deus criador dos céus e da terra, Tu és o Deus criador dos céus e da terra, o único Deus, e não há outro. Você tem que confessar. Você tem que crer que você é a criatura e que agora, se aceita o convite, se torna filho do Deus Criador, que agora passa a ser Deus Criador na sua vida e Pai, e que te ouve as tuas orações no nome que é sobre todo nome posto por Deus, Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, o Salvador, o Filho de Deus, o unigênito. No nome dele, ele te ouve. Pois, como diz a Escritura, só há um mediador entre Deus e os homens. No versículo 5 aqui de 2 Timóteo, ele diz: tendo essa geração que se diz ser cristã, que se diz ser evangélica, que se diz ser da igreja, que estou nos cultos, que canto, que louvo, que prego, ou que prega, que louva e que está lá nos cultos. Aqui no verso 5 diz de 2 Timóteo: tendo aparência de piedade. Tem aparência de piedade, tem aparência, parece que é cristão, parece que é pregador, parece que é crente, mas negando a eficácia dele, deste afasta-te. Então a palavra diz que eles
tendo aparência. Eles têm aparência de piedosos, têm aparência de cristão. Por isso que eu falo muitas das vezes para vocês que política é o governo do anticristo, e o é. Vários pregadores ensinam isso, que o governo do anticristo era um governo religioso e político e religioso. Tem uns estudos aí do Hernani Dias Lopes e vários outros que nos ensinam, e isto é verdade. Então nós temos que se afastar, porque nós vivemos uma igreja ecumênica, o qual nós observamos que nos últimos tempos até pastores da Assembleia de Deus Madureira estiveram lá adorando e beijando a sua santidade, o papai, porque papa quer dizer papai. Mas a própria Escritura diz: a ninguém chamei de pai, no sentido de ser como Deus. Nós chamamos nosso pai de pai, sim, são os nossos pais biológicos, mas aquele que quer dizer ser papai espiritualmente de todos, como diz o Papa, a palavra diz: a ninguém chamei de pai, a não ser o nosso Deus Criador. Ele sim é o nosso pai, ele sim é o nosso Criador e nosso pai. Ele sim nos agora restituiu, ele sim agora aceitou o intermédio de Jesus, se nós aceitarmos o convite, se tornarmos novamente filhos. Porque nós éramos então os filhos pródigos, perdidos, ok? E no verso 5 aqui de 2 Timóteo diz: tendo aparência de piedade, mas nega a eficácia. Qual que é a eficácia? Tudo tem uma eficácia. Você faz, vive aquilo que deve ser vivido na obediência. E eles não fazem, negam a eficácia do evangelho, ok? Deste afasta-te. Aí fala: não, irmão, não julguei para não ser julgado. Julgai sim na reta justiça de Deus, pode julgar. E aqui diz: afasta deste. É o que diz a Escritura, meus irmãos. Hoje vivemos, como eu já tenho ensinado há muito tempo, vivemos o tempo, né, da caixinha de promessa, que só pregam promessas e as boas escolhidas. É colocado ali na caixinha de promessa, no balaio, só coisas boas, e o que vier vai ser só bênção para você. Não é pregado arrependimento, confronto, inferno, açoites. Eu castigo, diz Jesus, todos quanto eu amo. Castigo e repreendo todos quanto eu amo. Não, não tem. Ninguém quer o castigo, ninguém quer a repreensão do Senhor. A Bíblia diz que quando nós somos repreendidos, né? Nós somos repreendidos por causa do amor, porque Ele nos ama, para que nós viemos a voltar a enxergar a verdade e deixar do nosso erro. No verso 6 de 2 Timóteo diz ainda: porque deste número são os que se introduzem pelas casas. Olha só, porque destes números são os que introduziram ou se introduzem pelas casas do quê? Casas de oração, igrejas, ministérios, e levam cativa mulheres nécias, carregadas de pecado. Esses, como está escrito lá em Judas, essas são sensuais e não tem o Espírito de Deus. Aí elas trazem o quê? A lascívia, mostrando seus corpos formosos, torneados, com mini saias, roupas justas. Mulheres nécias, carregadas de pecado, levado de várias consciências. Aqui está a consciência da carne. Aqui está as consciências da carne. Principalmente aquilo que eu disse agora, que está lá no livro de Judas. São sensuais e não têm o Espírito de Deus. E está escrito aqui, 7, que aprendem sempre. Olha só que interessante essa geração. Eles sempre estão aprendendo. E Deus é bom, e Jesus é maravilhoso. E a igreja, e o culto, e o louvor, e o cântico, e o pulo, e... que aprendem sempre. Estão sempre aprendendo que Jesus é o Criador, que Jesus é o Salvador, que Deus é o Pai, que Jesus é o Filho e que o Espírito Santo é o Consolador. Que aprendem sempre. E nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Nunca podem conhecer efetivamente Jesus. Aprendem sempre, porém nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Aí entra aquela mensagem que diz assim:
E o Deus desse século cegou o entendimento de muitos. Para quê? Para que não resplandeça o evangelho de Cristo. Viu? Está aqui. Sempre aprende, mas nunca chegou a conhecer Jesus. Não tem intimidade de Jesus. Eles acham que tem que ir para a igreja para Jesus estar neles. Ou para receber a bênção tem que estar na igreja, tem que estar no templo. Não. Não chegaram ao conhecimento da verdade. A Bíblia diz que você é o templo do Espírito Santo. Você é o templo de Deus. É o que diz a mensagem. Eles não conseguem entender, não chegam ao conhecimento da verdade, que vós sois o templo do Espírito Santo. Deus não habita em templo feito por mão de homens. Deus não é servido por mão de homens. Como que você precisasse de alguma coisa, como dizem aí, que Deus precisa. Você não oferta para ser salvo. Você não dizima para ser salvo. Você oferta, você dá seu dízimo pela fé, quando você dá. E eu sou opositor a esse tipo de dízimo que pregam aí, chamam os irmãos de ladrões. Eu sou de 2 Coríntios 11, ou 1 Coríntios 11, que diz que cada um contribua não por necessidade, pois Deus ama quem dá com alegria. Eu sou deste. Então, meus amados, que aprendem sempre estão aprendendo, estão ouvindo sempre a mensagem, mas nunca chegou ao conhecimento da verdade, nunca chegou ao conhecimento do próprio Jesus, o qual ele diz que habita em você. Você é o templo. E diz mais a Escritura: se você destruir o templo, que é o templo do Espírito Santo, Deus vai te julgar no dia do juízo final. Porque vós não sois de vós mesmos, vós sois do Senhor. Vós é sagrado, vós é santo. Às vezes as pessoas nem sabem o que é ser santo. Ser santo é ser separado. É uma unidade peculiar de Deus. Você é de Deus. Você é único, não tem outro igual. Digital tem igual? Não tem. Bilhões e bilhões e bilhões que nasceram e que morreram. E bilhões que vão nascer e vão morrer. Não tem uma digital igual. É única. Assim você é para Deus. É um ser único. E vós sois o templo do Espírito Santo. Ok? Então aqui diz que aprende, mas nunca chega ao conhecimento da verdade. Não conhece, não consegue conhecer a Jesus. Quem é Jesus? Só conhece de palavras normais. Ah, Jesus maravilhoso, Deus, mas obedece? Vive? Não. Tem santidade separada? Não. Se assenta na roda dos escarnecedores, como diz no Salmo 1, ele fica. Ok? 8. É como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também eles resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e repróbios quanto à fé. Aqui diz que era como Janes e Jambres, que resistiram quem? Os ensinos de Moisés, vindo da parte de Deus, como devia andar, como se devia portar naquele tempo. Eles resistiram: não carece ser assim, não precisa aceitar Jesus, não precisa tomar a Santa Ceia, não precisa viver a vida de um cristão. Não é assim que eles dizem? Aqui foge a retórica de ter um templo, é claro, porque o próprio Jesus derrubou o templo e disse que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derrubado, e ele criou a igreja espiritual. Só que o problema daqui de Janes e Jambres é que eles querem viver o pecado, viver as coisas erradas, e dizem: não, Deus é comigo, Deus é conosco. Eles até professavam Deus, eles até acreditavam e criam do seu jeito, mas acreditavam e criam e creram de uma forma errada. Quem crê não obedece. Eles diziam que criam, mas eles criam do jeito deles. Eles não acreditavam do jeito que deveria crer. Tanto que aqui diz: são repróbios quanto à fé. Rejeitavam a verdade. E aqui diz: resistiram à verdade. Não é assim que as pessoas falam? Todo mundo, o católico, o espírita, todo tipo de crença, eles até reconhecem que Jesus foi um grande homem, até diz que foi um grande profeta, mas não reconhece que ele é o Salvador, não reconhece que ele é o Filho de Deus, e não toma postura de obediência de tudo aquilo que ele ensinou nas doutrinas e mandamentos, o qual, se não obedecer, não seremos salvos. Da mesma forma,
como Jane e Jambres resistiram a Moisés ensinando o ensino, para chegar-se a Deus, também aqui no Novo Testamento, eles resistem à verdade de Deus, eles resistem de obedecer aquilo que Jesus ensinou. Você aceitar o seu convite, você batizar e viver a vida de um cristão até o fim das suas vidas. A palavra diz que resistiram a Jesus, resistiram à verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então aqui diz: assim também esses resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento. Eles acham que eles são sábios, mas eles são corruptos. Por quê? Eles roubam a verdade, distorcem a verdade e se dizem de Deus. São corruptos. Eles pegam o evangelho, distorcem, floreia o evangelho e dizem isto ou aquilo. Eles dizem: o Senhor disse, ao qual Ezequiel disse, ou Jeremias disse, ou Ezequiel disse sobre esse assunto. Diz o Senhor a ele: dizem que eu disse, mas eu não disse. Disse que eu mandei, mas eu não mandei. Mas eu vou dar para eles o amargo fel. Mas o Senhor disse e promete para eles que vai dar a eles de beber do fel, porque eles dizem que Jesus disse, eles dizem que Deus disse, eles falaram que Deus falou, que Deus mandou, mas Deus não disse e Deus não mandou. Sendo homens corruptos de entendimento e repróbios quanto à fé. A fé sem obras, como disse Tiago, é morta. É claro que nós não somos salvos por obras. Como eu disse, se nós damos uma oferta, ajudamos um irmão, não é esperando retorno de Deus, barganha com Deus. Vou doar 1.000, eu vou ganhar 10.000. Não é. Se nós doamos e ajudamos, é porque somos salvos, não é para ser salvo. Nós fazemos isso com amor, porque aquilo que eu quero para mim, eu faço para o meu semelhante, para o meu irmão, não importa qual seja a posição. Aí entra aquela mensagem da riqueza que muitos buscam. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, a sua salvação? Eu prefiro, neste caso, terminar minha vida como um mendigo, né? Que lá estava a mendigar na porta da casa do rico. Deus não mudou a vida dele, não mudou a sentença, ele morreu pobre. Os cachorros lambiam suas feridas, ele era doente. Mas contudo, houve festa no céu, porque quando ele morreu, veio os anjos, um cortejo de anjos buscá-lo. Oh glória! Isso é maravilhoso. Eu prefiro ser o mendigo do que ser o rico. Dizes: rico sou, rico estou, e de nada tenho necessidade. Aí Jesus diz: miserável, nu, desgraçado és. Nem sabe que esta noite pedirão a tua alma e o que tem para apresentar para Deus. Essa é a mensagem para você, meu irmão, minha irmã, jovem e ancião. Essa é a mensagem para você, para a ovelha. Oh, como eu amo a Deus, como eu adoro a Deus quando Deus me confronta na minha vida. Eu olho para mim e vejo o miserável homem que sou e pecador. Certa vez um irmão, o obreiro, me repreendeu porque eu orava assim. Eu oro assim, Pai, eu oro assim, eu vejo minha miséria, eu consigo ver minha miséria. Eu vejo a desgraça do mal que está sobre mim, do pecado. Mas eu lembro daquela mensagem também que fala que na verdade o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive segundo a justiça de Deus em Cristo Jesus, que eu aceitei o convite e agora sou lavado e remido no sangue de Cristo. Mas eu orava assim. E ora assim: miserável homem que sou, Senhor, só o Senhor que pode me livrar. Eu lembro muito do texto do apóstolo Paulo que falou isso. Deus me ensinou no texto do apóstolo Paulo. O que eu quero fazer, que é a bondade, que é o certo, está na presença de Deus 24 horas. Eu quero fazer o bem e não faço. Paulo disse isso. O bem que quero fazer, isso eu não consigo fazer, mas o mal que não quero, isto faço. E o apóstolo Paulo fala: miserável homem que sou, quem pode me livrar dessa morte?
Aí Deus fala com ele. Aí o Espírito Santo toca nele, mostra para ele: olha, Jesus, no seu sangue, bem-aventurado aqueles que lavam suas vestes no sangue do Cordeiro, entrarão nos portais dos céus. E nesse versículo eu consigo sempre lembrar fortemente que o sangue de Jesus me purifica, que na verdade o meu corpo está morto por causa do pecado, mas a minha alma, o meu espírito, que não é carne, ele é lavado e remido no sangue de Cristo, e nele eu encontro a paz, nele eu encontro a salvação. Entendeu, meu irmão? Então essa mensagem é para ovelhas e não para bodes. As minhas ovelhas, disse o Senhor Jesus, ouvirão a minha voz. A pregação da escatologia, da volta de Jesus e do grande tribunal de Cristo não traz ibope, não faz sucesso. Não, porque você fala do fim, o fim das pessoas, o fim do mundo e como será o grande tribunal de Cristo. E essa é a maior realidade, como o dia da sua morte. Um dia você vai morrer, mas você não gosta de falar. Um dia esse mundo vai acabar e você não gosta de falar. Um dia Jesus vai voltar e você não gosta de falar. E a palavra diz bem claro: bem-aventurado, bem alegres aqueles que amam a volta do Senhor Jesus. Eu não sou hipócrita. Eu amo a volta do meu Jesus e não vejo a hora que ele volte e faça justiça aos seus. O apóstolo Paulo diz também que é melhor estar com Cristo, que morrer em Cristo é lucro. E eu aceito esta palavra, tomo posse dessa palavra na minha vida, que morrer em Cristo é lucro. E amar a volta de Jesus, esses que amam a volta de Jesus seriam bem-aventurados. O que quer dizer? Seriam bem alegres. Bem-aventurados, bem alegres são esses que amam a volta de Jesus. Essa mensagem é para você que é ovelha, para você que tem atitudes de bodes. De resta a conversão, metanoia, transformação, mudança. Cabe a você a decisão de seguir a Cristo, de amar a Cristo, de amar a Deus intermédio do Senhor Jesus, de aceitar o convite, o qual a palavra diz que ele amou o mundo todo, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então é para todos. Não tem essa doutrina aí de escolher só não sei quantos e está tudo certo. Não. Todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então essa é a mensagem que eu deixo para você, meu querido e amado irmão, irmã, jovem e ancião. Salmo 37. E diz bem assim: entrega teu caminho ao Senhor. É ao Senhor, não é o pastor, não é o diácono, não é o presbítero, não é o ancião, não. Entrega a tua vida, entrega teus caminhos, tua vida, teu ser, teu viver ao Senhor. Salmo 37. Entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Se na obediência você ficar. Amém? A paz e graça, meus queridos e amados irmãos. E até o próximo vídeo, se assim nosso querido e amado Deus e Salvador Senhor Jesus Cristo e Consolador Espírito Santo permita. Amém?